Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício e hoje eu quero continuar o assunto sobre o uso do broker, que é o Mosquito, o nosso broker MQTT. Aqui no meu computador eu tenho praticamente o servidor e dois clientes e eu vou mostrar como realizar a conexão com o servidor. O primeiro passo a ser realizado para poder realizar essa integração é fazer com que o nosso broker, né, ele esteja em operação. Ou seja, lembrando sempre que os brokers MQTT ele não tem interface gráfica, ele basicamente é um serviço. Então nós precisamos dar start nesse serviço para que os nossos clientes possam conectar a ele aí. Primeiro passo, então vamos lá. Ó. Na aula anterior, se você não viu, né, então eu quero que você faça a instalação do Mosquito. No caso, eu mostrei como é que se faz a instalação para um ambiente Windows, tá bom? Agora você precisa assistir essa aula, tudo bem? Se você já tem o broker instalado no seu computador, então você pode dar sequência aqui à visualização desse conteúdo. Então, por exemplo, vamos lá, vamos dar start aqui no Mosquito. A princípio, vou startar aqui o servidor. Então, ele já foi startado. Então, tá aqui, ó. Meu Mosquito está instalado nessa pasta arquivos de programa x86, né? Eu fiz aqui um verbose. A princípio, eu estou trabalhando com a configuração padrão, default, que já vem previamente configurada no próprio arquivo executável do Mosquito, tá bom? E nós estamos visualizando agora, né, por meio aqui do verbose, né, dessas mensagens, que a nossa porta 1883, que é a porta padrão para o MQTT, ela já foi aberta. A partir desse momento, nós podemos conectar os nossos clientes. Então, por exemplo, você tanto pode publicar como você pode assinar. Então, nesse caso, por exemplo, vamos começar com a assinatura de um tópico. Então, eu vou colocar aqui como localhost, a porta 1883. Como eu estou utilizando a configuração padrão que vem no Mosquito, então não há necessidade da utilização de um login e de uma senha, tá? E nem de um certificado SSL, tá bom? Que são alguns pré-requisitos quando a gente começa a trabalhar com o broker já dentro de um ambiente de produção, tá bom? Então tá aqui, ó, localhost, a nossa porta em questão, tá? E eu vou assinar um tópico que eu vou chamar agora de umidade. Então tá aqui, ó, eu vou assinar esse tópico. O QoS da assinatura aqui, eu vou colocar com QoS 2, para você poder começar a entender a importância do uso do QoS. O nosso próximo cliente, agora, vai ser quem vai publicar um tópico. Então, por exemplo, ele também vai falar aqui em localhost, a porta é 1883, o tópico, obviamente eu vou publicar no mesmo tópico chamado umidade, e eu vou publicar a mensagem, por exemplo, 12, alguma informação desse tipo, com o QoS 0. O que acontece agora quando nós fazemos... Deixa eu sair da frente, senão você não consegue ver, né? O que acontece quando a gente publica agora um tópico com o QoS 0 e quem assinou está com o QoS 2? Agora é o seguinte, pessoal. Quando você assina um tópico com o QoS 2, tudo bem? Você tem a esperança de receber essa mensagem aí com o QoS 2. Tudo bem? Ou seja, o que é o QoS 2? Cheguei a comentar na nossa última aula, basicamente nós temos... quando você fala sobre a qualidade de serviço, você está falando a respeito da entrega da mensagem, né? A pergunta é, vai existir o acknowledge? Né? Ou seja, uma confirmação de dados de entrega, sim ou não? Caso não exista essa necessidade, então você coloca QoS 0. Caso você queira que seja trocado um acknowledge entre cliente e o servidor, então é o QoS 1. Caso você queira com que exista uma confirmação também pelo lado de quem recebeu o acknowledge, então é o QoS 2. O QoS 2 é como se fosse uma mão de 4 vias. Né? Quem manda a informação solicita um acknowledge, recebe o acknowledge e manda a informação falando que recebeu esse acknowledge. Obviamente,
isso daí vai gerar para nós um throughput muito maior da rede, um consumo maior. Então, dependendo da frequência dos dados que você está populando, aí, está trafegando entre cliente e servidor, tem que tomar alguns cuidados. Normalmente a gente acaba utilizando o QoS 1 ou 2 para mensagens que realmente são prioritárias. Então, por exemplo, eu vou passar uma chave, um token, né, uma chave de autenticação de um processo. São informações que ela não pode perder, em outras palavras, né? Ou seja, obrigatoriamente nós temos que garantir, né, para dar continuidade ao processo com que o cliente receba essa informação. Na verdade, é que entre sistemas de comunicação não existe garantias de entrega. O que na verdade existe são mecanismos para nos avisar se o dispositivo recebeu ou não aquela mensagem. Então, basicamente, nós utilizamos o que a gente chama de QoS para esse propósito. Aqui tem um efeito. Então, por exemplo, eu estou com o QoS 2. Tá vendo aqui, ó? Quem está assinando um tópico está com o QoS 2. Porém, quem está publicando um tópico está com o QoS 0. Nesse caso, mesmo que esse cliente aqui, ó, que é o que está assinando, está realizando o subscriber, ele necessite de um QoS 2, esse outro cliente que está publicando vai publicar no 0, obrigatoriamente, então o cliente sub vai receber no 0. A ideia é o seguinte: quem assina com o QoS mais alto, então, por exemplo, eu assinei com o QoS 2, obrigatoriamente eu só recebo com o QoS 2 a partir do momento que existir alguém que publique com o QoS 2. Porque caso contrário, mesmo eu assinando com o QoS 2, eu vou receber com o QoS 0 ou com o QoS 1, por exemplo. Tá? Então, esse é o ponto. Esse é um ponto importante para você poder entender sobre a utilização do QoS. Tá bom? É como se a prioridade realmente fosse com quem transmite a mensagem. Quem transmitir, né, ou seja, quem publicar aquela mensagem com o QoS 2, só quem estiver assinando com o QoS 2 vai receber com o QoS 2. Entretanto, eu publiquei com o QoS 2, porém existe um outro cliente que está assinando, porém com o QoS 0. Esse cliente que está assinando com o QoS 0, ele vai receber essa mensagem com o QoS 0, visto que ele assinou com o 0. Então, a prioridade sempre vai existir em cima de quem publica a mensagem. Quem publicar praticamente vai falar qual é o nível do QoS desta mensagem. E quem quiser receber essa mensagem com um QoS maior, 1 ou 2, por exemplo, então ele precisa assinar com esse nível. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos publicar. Ó, publiquei essa mensagem. Tudo bem? Ó, pode ver que esse cliente ele recebeu. Porém, esse cliente recebeu com QoS 0. Tudo bem? Por quê? Porque quem está transmitindo, transmitiu com QoS 0. Mesmo o cliente aqui, que é o subscriber, assinando com QoS 2. Só iria acontecer agora um novo processo se, de repente, essa mensagem fosse publicada com o QoS 2. Agora sim, repare pelo próprio verbose aqui, ó, que aconteceu uma transferência, uma troca de informação muito maior do que a anterior. Tudo bem? Ó? Aqui ele mostra pelo próprio verbose, você vai perceber isso aí. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui um teste rápido, só para você poder perceber. Ó. Eu vou voltar a publicar com o QoS 1. Então vamos mostrar aqui. Ó. Então tá aqui. Ó. Com QoS 0. Vamos começar pelo menor. Ó, publiquei. Então tá aqui a mensagem. Vamos publicar agora com QoS 1. Vamos publicar agora com QoS 2. Né? Então, pelo próprio volume de verbose, conforme conforme você vai enviando informação, você vai percebendo que realmente existe uma troca de informação muito maior conforme você vai aumentando o índice do QoS, tá bom? Mas isso acontece visto que esse cara aqui ele está assinando com o QoS 2, tá bom? Ok. Até então aqui, esse mecanismo que você está visualizando do uso dos QoS, ele é importante para você poder garantir a entrega da mensagem. Ok, esse assunto eu acho que ficou bem claro para você aí. O nosso próximo tema, o nosso próximo assunto aqui é a utilização de uma outra ferramenta
que não seja exatamente as ferramentas do próprio Mosquito, né, que nós estamos utilizando os programas do Mosquito. Então tá aqui, ó, esse daqui é o Broker, que é o MQTT, e nós temos mais dois programas que acompanham a distribuição, né, do Mosquito, que é o Mosquito Sub e o Mosquito Pub. Tudo bem que são os dois softwares, né, que têm o comportamento como cliente. Você nem precisa utilizar esses dois caras. Nós estamos utilizando, né, o Pub e o Sub para a gente poder testar o ambiente para você poder ver. Uma outra ferramenta também muito prática, principalmente quando você estiver desenvolvendo, estiver elaborando os teus projetos, as tuas implementações, é a utilização de um terminal, né? Então, assim como tudo que se fala a respeito de comunicação, normalmente existe um terminal. Então, por exemplo, terminal serial, né? Um terminal que você consegue visualizar as informações que estão trafegando lá naquela porta específica, aquela porta com serial, né? Então tem o software terminal, tem softwares terminais para você poder fazer análise de tráfego pela USB, tem softwares de análise de tráfego de rede TCP, rede UDP, e assim também existe, né, os nossos softwares para você poder fazer comunicação e testes por meio do MQTT. Lembre-se que aqui no nosso caso, nós estamos utilizando o MQTT over TCP. Tudo bem? Então, continua sendo uma rede TCP/IP, onde tem toda a filosofia de IP e porta, tudo bem? Ou seja, em um cliente conectando ao servidor, então esse servidor tem que fazer a abertura de porta, que a porta padrão aqui no nosso caso é a porta 1883, para a porta sem certificado de segurança. Se nós viéssemos habilitar o certificado de segurança, normalmente a porta a ser escolhida é a porta 883. Isso não é obrigação, você pode mudar essa porta. Para isso, precisamos reconfigurar por meio do arquivo conf, né, Mosquito Conf, qual é a porta que você deseja manipular aí na tua aplicação. Mas a porta 1883 e a porta 8883 são as portas que já foram padronizadas para a utilização do MQTT. Tudo bem por enquanto? Ótimo. Pelo fato de nós estarmos falando sobre TCP, nós temos também que nos recordar, temos que aprender que como nós estamos trabalhando com o MQTT over TCP, então os certificados de segurança que nós utilizamos para poder criar aqui um acesso seguro, né, um TLS, SSL, um acesso seguro por meio de uma chave, os certificados são os mesmos que você já conhece, né, pelo um cadeadinho quando você acessa um site. Ou seja, é o mesmo que nós utilizamos para TCP. Tudo bem? Então você pode utilizar os mesmos certificados para isso aí. Uma das ferramentas muito comum de utilizar para poder gerar os certificados é o OpenSSL. Tudo bem? Nós utilizamos o OpenSSL, que é um programa. Você pode acessar o site, digita no Google OpenSSL. Você vai cair dentro de algumas distribuições, tanto para Linux como para Windows, né? E por meio de um setup de configuração, é possível você gerar esses certificados para que posteriormente você possa linkar por meio do arquivo Mosquito Conf, né? E assim estabelecer uma conexão segura, tá bom? Uma conexão segura, estabelecer uma conexão segura entre o seu device e o seu servidor. Porém, é aí que vem o ponto importante que você precisa entender. Para garantir um acesso seguro, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, haverá a necessidade de utilização de um certificado de segurança. Então, nós temos o certificado do lado do server, temos o certificado de segurança do lado do cliente. Eu vou deixar isso aí para assunto, né, seguinte, aí, quem sabe a gente pode explicar um pouco melhor a utilização desses certificados. Tá? De regra, o meu objetivo agora nessa aula é explicar para você a utilização de uma outra ferramenta que vai se comportar como um cliente, que na verdade é um terminal, né? Esse terminal que eu gosto de utilizar, ele assim, não é tão legal, mas ele é legal. Ou seja, ele é um software bom para ser utilizado, apesar que ele tem alguns probleminhas quando você utiliza dois monitores, que nem no caso que eu estou utilizando aqui. Ele não sabe muito bem qual é o design dessa janela aqui, né? Qual vai ser o size dessa janela, conforme você vai utilizando mais de dois monitores aí. Mas não tem problema não, você vai se adaptando a ele e é bom você aprender a utilizar pelo menos algum editor aqui, tá bom? Algum terminal de simulação. Então aqui, esse software MQTT Lens, digitando no Google,
né, você vai cair já direto na página, com certeza, da lojinha do Google. Isso aqui é um software gratuito, é um plugin, né, que você instala no teu Google Chrome, tudo bem? E aí você pode, por meio das ferramentas do próprio Google Chrome, chamar o software e vai abrir para você com essa tela, tá bom? Gratuito, você pode utilizar a qualquer momento. Então, primeiro passo, clique aqui para criar uma nova conexão. E agora vamos dar um nome dessa conexão. Então, por exemplo, eu vou chamar de teste mosquito. Vamos escrever assim, ó, MQTT. Está aqui o nome da minha conexão. Ó, eu vou estabelecer uma conexão TCP como localhost. A porta padrão é 1883. Tudo bem? O client ID é o seguinte, pessoal. Quando você está trabalhando com o broker MQTT, você precisa garantir com que exista, tudo bem, um número único, um ID único, uma string única de identificação daquele usuário, tá bom? Então é muito importante com que quando você for estabelecer a conexão entre device e o servidor, você crie algum mecanismo, tá, de gerar esse número único aí durante, no momento da conexão. Uma das maneiras muito interessante na utilização do ESP32, para quem quiser utilizar o ESP32 no MQTT, é aproveitar o próprio MAC address do ESP32 para você poder gerar uma string e passar a ser essa string o teu client ID, tudo bem? Porque o MAC address praticamente ele é único para todos os módulos. Por que eu falo isso aí? Porque, obviamente, é difícil de acontecer, mas existem funções, né, no caso, que geram números aleatórios. Obviamente que essas funções de geração de número aleatório, ela precisa de uma semente para poder gerar esses números, tudo bem? Então, eu sei que talvez você não venha a produzir milhares de produtos com aquele mesmo ESP32, mas eu espero que isso aconteça, né? Tudo bem? Mas nesses casos, assim, você pode tanto gerar um número aleatório, tá bom? Como utilizar o próprio MAC address, tá bom? O MAC address é certeza de que não vai existir outro, tá bom? Diferentemente de um número aleatório, tá? Que praticamente dentro desses sistemas computacionais ele parte de uma semente, né? Tá bom? Então, beleza. Então tá aqui, ó, localhost 1883, o client ID. E agora vamos às credenciais. Nesse caso, nós não estamos utilizando nenhum tipo de credencial aqui para poder validar os dados, né? Então, nós podemos deixar esse cara aqui, por enquanto, em branco. Vamos criar aqui. Olha lá. Repare que, pelo fato de já ficar com essa cor verde que você está visualizando aqui, significa que o nosso cliente agora já está conectado ao nosso broker. Para você poder ter certeza do que está rolando, ó, pelo próprio Verbose, né, que as caixas de log, as mensagens de log que está sendo gerada aqui pelo nosso broker, você já percebe que, ó, um cliente com esse ID, né, já está conectado aqui, ó, tá vendo? Então, beleza, então já está conectado. Agora nós já podemos publicar. Então, qual vai ser o nosso tópico? Ó, eu vou assinar nesse tópico chamado umidade, e agora a gente pode publicar. Vamos publicar, sei lá, a mensagem hello. Vamos publicar agora, né? Então tá aqui, ó, umidade é o nosso tópico, desculpa. Aqui vai ser umidade também, e eu vou escrever hello. Então tá aqui, ó. Eu vou publicar nesse tópico chamado umidade a mensagem hello. Olha lá. Tanto aqui esse cliente recebeu a mensagem, quanto também, ó, o nosso outro cliente também recebeu. Isso que é interessante, tudo bem? Porque, basicamente, quem determina as regras de publicação de tópicos é o broker. Então, praticamente, você tem um cliente publicando num tópico, que nesse caso é chamado de umidade. Poderia criar várias regras, porque tem alguns wildcards que a gente chama que são os coringas, para a gente poder definir como que vai ser as regras de elaboração dos tópicos. Esse assunto para aulas seguintes aí. Mas basicamente você tem que entender que assim, um tópico que está sendo publicado, basicamente todos aqueles clientes que estão assinando
o tópico correspondente, vão receber essa mensagem. Qual que é a velocidade, né, em que essa informação vai ser trafegada na rede, né, que são os fatores importantes. O mais interessante aqui de tudo é que você precisa entender é que nós temos um cliente que está a todo momento conectado ao broker. O broker ele tem a relação de todos os clientes que estão conectados a ele, tudo bem? E ele sabe exatamente quais são os tópicos que aquele cliente, né, assinou. Então, por esse motivo, dentro da lista dos clientes, né, que tem acesso aos tópicos, aquelas informações dos tópicos, né, assim que uma informação chegar, ele já praticamente redireciona essas mensagens aos seus destinatários. Então, isso que é muito interessante na utilização de um broker. Por exemplo, eu estou desenvolvendo alguns produtos, algumas aplicações, né? E o interessante de tudo é porque os clientes necessariamente não precisa ser, como por exemplo, simplesmente um ESP32, um microcontrolador, não precisa ser nada disso aí, né? Você pode muito bem trabalhar com aplicações simplesmente com um Android, por exemplo, né? Você desenvolve uma aplicação utilizando o próprio Android Studio, onde você coloca, né, o teu aplicativo rodando como serviço. Então, chegou aquela informação, né, isso vai disparar um evento, esse evento vai, sei lá, vai tocar o alarme, vai mandar uma mensagem, um pop-up na tela do celular da pessoa, entendeu? Então, isso é muito interessante. E o legal é que todas as pessoas, todos os devices que estiverem assinando aquele tópico vão receber a mensagem. Então, isso é muito legal, né? Muito legal mesmo, tá bom? Então, fica então agora a dica aqui para você, né, de como utilizar agora o Mosquito, tá bom? E testar as aplicações por meio de outros terminais, tá bom? É isso aí, espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça do curso Formação em Internet das Coisas, um curso completo, basicamente composto por 7 cursos. A formação é composta de 7 cursos, todos eles encadeados, numa sequência muito intuitiva, onde cada um dos cursos são pré-requisitos, né? Cada curso é pré-requisito para que você possa ir evoluindo na sua grade de aprendizado. Nós focamos em cima de uma arquitetura, que é o SP32, mas tem que lembrar que o curso não é só sobre o SP32. Esse treinamento ele tem por objetivo ensinar você a como configurar o broker, gerar os certificados SSL, fazer com que o teu computador vire um localhost, estabelecer as conexões por meio dos protocolos que são HTTP e o MQTT, com e sem o certificado SSL. Eu quero te ensinar por meio desse curso, né, como estabelecer as conexões socket, a ponto de você poder construir conexões tanto por meio de um cabeçalho HTTP, como simplesmente uma conexão socket transparente TCP, além de que nos 2 últimos cursos são elaborados, são criados, né, as instâncias no servidor Amazon para que você possa monitorar remotamente seus devices de qualquer